Anapuaca, Muniz, Tupinambá, Ranhan. Mais uma vez quero agradecer a sua boa vontade de estar aqui. Você já esteve aqui falando pra gente naquele projeto da intercessão religiosa que o grupo de estudos promoveu. Foi uma palestra que ficou gravada na cabeça de todo mundo gostou. E aí a gente prometeu que a gente ia trazer aquela palestra de novo, dessa vez em forma de vídeo. Então, pedir já que você se apresente, sua origem, sua tradição, sua etnia, quem você é, e aí a gente dá continuidade à nossa conversa. Então, antes de começar a falar, pedir permissão meus ancestrais, né? Porque senão diz que quando a maracá ela tem o princípio de abrir os caminhos, a de fala, de som, e não adianta a gente começar a falar sem que os nossos ancestrais nos dê permissão ou fale primeiro do que nós. Opa! Sou Anapuaca, Muniz, Tupinambá, Ranhan. Eu sou do povo Tupinambá de Pataxó, Ranhan, na Bahia. Eu moro aqui no Rio de Janeiro desde os 13 anos de idade, hoje 41, quase um moleque ainda. Atuo em vários segmentos de movimentos sociais, de comunicação, direitos humanos, meio ambiente, direito comum, diversidade difusa, individual. Muitas frentes eu participo. Mas hoje eu estou muito mais focado na comunicação, né? Uma comunicação dirigida para os povos indígenas, mas isso não quer dizer que eu abandonei os outros, porque não dá para abandonar. Se você fala de comunicação, parece que complica mais. Você fala de muito mais coisas do que falava antes, porque te oferece muito mais informação do que você era limitado num determinado momento. E a gente pode conversar com esse bate-papo a partir dessas linhas assim, gerais, além de pegar aquele pré-histórico daquela fantástica bate-papo, não digo nem uma palestra, acho que foi tão bom, né, que para mim ainda lembro de algumas perguntas, que eu digo que foi uma roda de prosa, um bate-papo. Uma roda de prosa, verdade. Não tem, como a gente já falou na outra oportunidade, não tem como falar de Brasil sem falar do povo originário, né? E que quem lê jornal, quem vê novela, quem assiste TV, enfim, rádio, a gente tem as notícias que não são, muitas das vezes, as notícias realistas sobre a luta do povo indígena no Brasil. Em que pé que está essa guerra hoje? Então, se a gente começar pelo processo de hoje, a gente tem que falar só um pouquinho do passado, né? O processo da colonização do Brasil, dessa forma que foi agredida, violentada os povos originários que aqui estavam e estão, porque não deixaram de estar de alguma forma, foi muito violento. Eu faço um comparativo, normalmente, para as pessoas até entenderem que é como comparar a África, que tem vários países, o Brasil... o Pindorama, para nós do tronco tupi, existiam várias nações indígenas com seus territórios demarcados, territórios flexíveis, diferente da que muita gente acha que a gente tem as nossas linhas políticas. Então cada um guerreava, se confrontava para criar os seus espaços, não guerreavam por alimento, não guerreavam por água, porque existia uma certa abundância, e eu digo que eles guerreavam porque gostavam, né? A gente brinca que guerreava às vezes até por mulher, por ter expansão de territórios étnicos. E a partir do momento que há essa colonização, essa invasão desses países, essas nações indígenas, a gente tem muitas perdas, mas também tem ganhos. A gente tem que lembrar que há trocas justas, não falo justas de justiça, mas a cultura indígena ela consegue também influenciar as populações portuguesas e francesas, sem dúvida. Mas os indígenas também recebem influência. Aí você fala muito da questão do indígena. Por que o indígena não anda nu, né? O português não anda com armadura nem com aquelas roupas de couro de 1500. Então seria natural, de alguma forma cultural, depois de 515 anos, você também haver trocas. É natural. Eu não me importo, e muitos não se importam de ficar nu, mas seria uma afronta aos princípios morais de um país que tem outra doutrina. Sim.
no nosso ambiente natural, social e cultural, a gente tem nossos hábitos e lá é o que importa. E quando a gente chega agora em 515 anos depois, já indo para 516, né, porque já chegamos a um tempo, passou já do mês, da metade do ano, a gente pode entender que não mudou muita coisa. A Constituição de 88, ela coloca os indígenas num outro patamar. Existem os indígenas antes da Constituição e o pós-Constituição, que é o índio cidadão, né? Como ele é contemplado a cidadania da Constituinte. Porque antes, mesmo com o Estatuto do Índio, mesmo com o Estatuto que vem trazendo de alguma forma certa proteção a essas populações, mas ela é tuteladora. Ela tira o direito de autonomia de ação, de pensamento. E quando a gente busca nessa história toda, a gente vem trazendo e entendendo os malefícios políticos dessa tutela. Sim. Né? O Estatuto Na verdade, roubava direitos, não garantia direitos. Não é isso? Eram tratados como menores, incapazes ou pessoas com deficiências. Sim. A qual, claro, a gente tem que cuidar, mas quando você tem pessoas que realmente pensam, agem, podem controlar a sua própria vida, de alguma forma, aquilo ali tirou muitas possibilidades desses direitos. Na Constituição de 88, quando o movimento nacional indígena se articula, e isso vem desde a década de 60 e 70, isso acontece em São Paulo, se espalha pelo país, com um movimento muito forte, tem Ailton Krenak na frente, Álvaro Tucano, Marcos Terena, Nailton Muniz, Chicão Chucuru, Tupainho Marçal e muitas N lideranças que houve pelo país que muitos nunca ouviram falar, estão ouvindo falar agora. Essas pessoas se movimentaram de uma forma de articulação política enfática, dedicando a sua vida ao que nós temos hoje como ações diretas ou resultados. A política da terra não avançou nos últimos 12 anos. E está indo para 13, 14 anos. Não avançou em nada. Aliás, essa questão da terra não avançou em direção nenhuma. Não. Nem para o movimento de camponeses, né, a discussão da reforma agrária, e para o indígena também não. E temos os novos, né, do processo, que são os quilombolas, que entraram agora no processo da questão da terra. Também não tiveram grandes avanços. Tem avanços que eu considero duvidosos, e é uma posição minha, né, sobre a questão de alguns quilombos, mas de alguma forma é um problema para alguns, enquanto seria solução para muitos. Aí vem aquela teoria, aquela falácia, né? Não é muita terra para pouco índio. Isso a gente ouve o tempo todo. Aí você pergunta, quantos donos... Acho que devia fazer essas perguntas ao movimento ruralista, né? Não é muita terra para pouco coronel. Não é? São coisas absurdas e a gente ouve o tempo todo. Então, assim, algumas acabam até virando piada, né? São falácias que são cômicas. A gente já até meio que cansa disso, mas descobriu que em vez de cansar, a gente não transforma isso tudo em piadas. Muito mais para o não indígena. Então, assim, não modificou muita coisa, a gente continua fazendo as apelações internacionais, o governo fica de mau humor, de carinha feia, de biquinho, quando o indígena vai para fora do país, vai para a ONU, para a Unesco, apela para Gaia, apela para tudo que é possível, né? Para os tribunais internacionais, se sente ofendido. Recentemente a gente teve uma demarcação jurídica em São Paulo, na terra dos Guarani, lá no Jaraguá. Uma demarcação jurídica. Isso é um problema, porque o jurídico ele pode cair. Sim. Por mais que as pessoas estão satisfeitas, pulando de alegria, mas eu ainda temo esses processos. Nesse outro processo que existe, a gente tem a PEC 215 que está aí assombrando sempre. E eu sempre digo, é boi de piranha. Né? É para chamar a atenção, para passar um monte de outros projetos de lei, outras articulações, emendas e outras coisas que não dá nem para entender muito bem, porque é muito complicado o processo jurídico e legislativo, mas está passando por trás do sistema. Então chama a PEC 215 como boi de piranha. Mas mesmo assim eles engavetaram, estão lá, estão fazendo suas comissões, estão criando
falácias novamente sobre questões indígenas, gastando dinheiro público, que o pior dessas comissões não é só, é gastar dinheiro público com algo que não vai dar em nada. Sim, A gente sabe que não vai dar em nada, mas ao mesmo tempo criando um ambiente tenso, porque as populações indígenas que estão diretamente dentro da aldeia não têm noção do que ela é. Na verdade, ela não é tão perigosa. O único perigo dela que está havendo ela está sendo um cenário para o pessoal passar por trás. Sim. E aí, quando você coloca na mão do legislativo esse poder de demarcar terra, a gente está botando na mão do próprio agronegócio, que hoje tem uma bancada absurda, né? A coisa está tão absurda, eu acho que até para as outras bancadas vai ser difícil articular coisas que não for direto para o agronegócio do país, né? Quem verdade. Achava que falava, não, o agronegócio avançou, eles vão consumir que nem peste. Do mesmo jeito que eles colocam veneno no alimento, eles vão criar seu veneno para ocupar todo o seu território. Eles vão criar seu sistema transgênico de política, sem botar o T, claro. Eles não vão querer botar o Tzinho dizendo que é transgênico o seu processo político. Então, assim, quando a gente vai transitando, a gente vê que existem vários problemas. E quando a gente vê que também a FUNAI, de alguma forma, ela fica omissa. Ela está omissa como instituição. Pior que o FUNAI, horrível sem FUNAI. O que é que a FUNAI tem que haver? Uma reestruturação social, reestruturação pessoal, de política, demandas, cair a maior parte dessas propostas indigenistas tuteladoras. Lamentavelmente, alguns que estão atrapalhando o processo têm que sair e avançar. E se criar também uma instituição de fundação cultural indígena, similar à Fundação Palmares, para ocupar espaço no Ministério da Cultura, para ter autonomia em outras ações. Beleza. Então, eu considero essa criação muito importante. Acho que vale a pauta. Quem puder trabalhar junto com a gente, vamos trabalhar junto, porque isso é muito importante. Brilhante ideia. E determinar outros ambientes. A Lei 11.000 que está aí, né? As escolas não indígenas precisa aplicar essa lei, uma lei que está lá para ajudar a educação histórica afrodescendente do país e indígena, e que espera ter outras leis, a 12, 13, 14, 15, que venham falar de outras populações, para a gente levar a cultura social, a cultura dos povos ciganos, quilombolas, caiçaras, outras populações que estão aí, os ribeirinhos, que não são muito específicos, para a escola, educar para a vida, não educar para o consumo. Né? Educar para o consumo tem a televisão, tem o marketing para fazer isso. Sim, verdade. Então, de alguma forma, a questão do indígena hoje, ele passa por várias linhas. A educação, eu digo que nível superior, a gente conseguiu contemplar bastante indígena na questão da formação. A gente está segurando com unhas e dentes, temos muitos indígenas doutores na terra dos terrenos, estão ocupando seus espaços. É meio invisível essa presença, mas eles estão produzindo coisas. E isso é muito importante. A gente diz que está agindo até como mineira, né? A gente está muito quieto, mas fazendo e ocupando nossos espaços. Outro espaço que a gente está ocupando, além da educação, é do direito. Muitos indígenas também estão estudando direito. Então, brevemente, teremos boa estrutura de indígenas com formação em direito específico na questão da terra. E outro passo que eu considero a tríade disso tudo é a comunicação. Então, as populações indígenas estão tendo entendimento desse poder que é a comunicação. Não só a Rádio Jandeia, mas como outros movimentos de rádio, está havendo dentro das aldeias. Hoje nós temos a Rádio Tupinambá, lá em Olivença, a Rádio Chacriabá, em Minas Gerais, Rádio Quiriri, lá na Bahia também, Rádio Pancararu, em Pernambuco, lá em Manaus tem rádio, tá todo mundo montando. E como é que funcionam essas rádios? Como são rádios? São produções da própria tribo, da própria aldeia, são produções fora, como é que está funcionando esse fluxo? Então, as rádios comunitárias, que são comunitárias mesmo, seguindo os parâmetros do Ministério, aquela coisa toda que a gente Rádio FM, baixa potência, aquela coisa toda, mas satisfaz as necessidades e a produção é local. Né? Como você já me disse outras vezes, é um ambiente onde se encontra todo mundo lá.
Às vezes é até meio complicado fazer programação com tanta gente que tem e fazem as suas programações. Sim. Existe até programação religiosa contemplando religiões que estão dentro das aldeias indígenas, católica, protestante, Sim. e eles falam sobre tudo lá. Então essa presença, e eles estão tendo esse entendimento que vale esse poder, né? Botar assim, a Rádio Tupinambá, lá em Olivença, ela se intitula Rádio de Mídia Livre, né? Então ela tem a potência dela lá, mas ela também não é fixa há muito tempo. O objetivo deles é ficar trocando de aldeia em aldeia o transmissor e poder produzir junto. Eu tinha conversado com eles para sugerir a produção local das populações. Então a comunicação indígena, em algum momento, está ocupando, seja na internet, utilizando redes sociais, mídias sociais, utilizando plataformas de blogs, sites, wiki, vários meios está sendo ocupado. E tem grupos indígenas que ocupam mesmo construindo sua história na internet, contando a outra versão da história, a versão dele mesmo, o olhar dele sobre ele. Isso é importante também, como... Você faz parte desse movimento, o movimento digital indígena? Rede de Cultura Digital Indígena. Rede de Cultura Digital Indígena. Então, é um grupo, de alguma forma, hoje nós somos mais de 16 mil pessoas que lidam diretamente com isso. Cada um vai ajudando o outro no que pode para construir as suas plataformas. Tem plataformas descontinuadas, que eu considero quase pirâmides, né? As pirâmides, de alguma forma, não terminaram elas. E já vi gente falar assim, olha, mas não acabou o site, o blog, eles pararam de escrever. Não, porque já satisfez. Que ele precisava contar, tá ali, eles fizeram outro blog, tipo, com outro assunto, às vezes faz o mesmo link, mas não fala mais sobre aquilo. E brevemente, os próprios estudos vai ter que estudar arqueologia digital. Né? Arqueologia digital, sair, em vez de ficar peneirando poeira, peneirando bits e bytes para chegar em outras plataformas e conhecer blogs, sites, coisas que você não encontra mais na própria rede. Porque até o sistema de mineração, que a gente chama na internet, que é o que o Google faz, o Yahoo faz, Bing, que são o sistema de search, né, de busca, se ele não mapeia, a pessoa some. Diz que se você não está no Google, você não existe. Então, de alguma forma, quando eles param de buscar essas informações, o site some. Só quem tem realmente a URL, o endereço, que acha ela. Então, de alguma forma, você tem que começar a ler revistas, livros antigos, para você achar essas URLs, esses endereços. E a gente chegaria na arqueologia digital. Diria que até um novo mercado para as pessoas procurarem, né? Os Indiana Jones digitais da vida. Estou achando isso tudo muito interessante, porque essa mesma visão que você está tendo da internet, eu também estou tendo com relação ao movimento do povo de Candomblé e de Umbanda, dessa dinâmica, dessa facilidade de comunicação que isso nos proporcionou e o quanto isso nos fez avançar em muitas direções e como isso está sendo importante. E a Rádio Iandê, como é que está esse processo da emissora, que é um negócio fantástico, uma web rádio com programação exclusivamente indígena? Como é que está o sucesso dessa emissora? A Rádio Iandê, ela é um filho que, como ele foi muito bem planejado para ser um filho, mas como um bom filho planejado nunca sai do jeito que você quer. Sim, assim como nós, né? Como nós, mas quando eu falo que não foi bem planejado, não saiu do jeito que a gente queria, porque saiu melhor do que a gente achava que sairia. Que beleza. Né? A gente tem uma busca, assim, uma humildade interna, porque assim, as coisas são tão boas, são tão gratificantes o que acontece, que você tem que respirar fundo e agradecer pelo que ela está sendo, de alguma forma, como ela propaga. Sendo a primeira rádio web indígena do Brasil e única ainda, né, no Brasil, mas a gente tem grandes responsabilidades, a gente comete alguns erros e a gente sabe disso, e a gente sabe que também vai ser referência para outras mídias de comunicação digital, web, na internet. A gente faz questão que muitas outras apareçam. A gente não pretende ser monopólio, como o Sistema Globo e outras coisas mais, outras emissoras. A gente pretende entender que a gente faz parte de uma vida comum para todos.
Hoje nós conseguimos chegar aos números interessantes, né? A mais de 140 mil ouvintes, depois de 1 ano e 7, quase 8 meses. Mais de 5 mil curtidas. Quando a gente fala de 5 mil curtidas, a gente consegue muito mais, mas com fidelidade. Sim. São 5 mil que não recua e sempre avança. Essas 140 mil ouvintes que estão o tempo todo ativo com a gente, cada vez aumentando mais. No mês de abril a gente teve 32 mil ouvintes no mês de abril. Caramba. Agora no mês de maio a gente teve 43 mil. Olha só. E a gente está brincando que a nossa meta agora para o mês de junho vai ser de 50 mil. E como é que você acessa a emissora? Acessa pela internet, pelo tablet ou pelo celular. Pelo site diretamente é em www.radiandê.com. Se escreve assim, não é isso? Com Y? Iandê com Y. Iandê. www.radioiandê.com. A gente também está no Facebook, nós temos a fanpage, só botar Rádio Iandê, e no Twitter. Pode seguir a gente também, que tem aquelas informações. A gente diz que se seguir no Twitter, você não vai parar no mato, não. Você vai parar na Iandê. A gente acha que sempre para no mato. Então, assim, outra vantagem, assim, a Rádio Iandê, a gente tem muita informação que vem diretamente das aldeias. Né? Eu digo que hoje 85% é diretamente da aldeia. A gente não está mais compilando informação de outros sites. As músicas são conteúdos direto, 18 horas por dia, pelo menos, é de música indígena, direto. Não stop, direto. Raramente, como a gente não tem patrocinador, a gente não tem publicidade, então é música direto mesmo. Então, que beleza. Direto música, mais alguns programetes. Agora no mês de junho a gente tem um lançamento de um novo projeto, né? É um projeto que conta a história do rádio e da comunicação indígena no país, que começa nos anos 70 para 80, que é um programa chamado Programa de Índio, que foi criado por Ailton Krenak, Álvaro Tucano, na USP em São Paulo. Que aliás é o projeto que eu quero que você venha fazer aqui pelo grupo de estudos, que é o Programa de Índio também. Então. Isso que a gente faz do candomblé, a gente fazer com indígena, uma vez por semana que seja, uma vez por mês. É um bom convite, o convite aceito. E você traga seus convidados, enfim, acho que a gente tem que... tem espaço para todo mundo e todas as discussões que nós travamos, elas sempre acabam se esbarrando em pontos muito mais em comum do que a gente imagina. Conhecido como sinergia, né? Sinergia. Então, esse programa ele vai fazer 30 anos agora, dia 30 de junho. E aí a gente teve a felicidade de receber todo o programa, todos os programas que foram produzidos naquela época para entrar na grade da Rádio Iandê. Eles são tão contemporâneos quanto na época. Sim. Mesmo, eles foram atemporais. Mais uma sonora que a gente chama Aldeias Sonoras, que são sons das aldeias. Então agora em junho nós temos uma programação assim, ímpar, nova, mesmo sendo uma programação antiga, e aí nasce também o programa de Índio Iandê, porque os filhos desses... E nós vamos também fazer o programa de Índio aqui do Grupo Estudo Braulio Goffman. Sempre é bom ter mais programas de Índio. Ué. E outra questão é que os filhos desses produtores, desses locutores dessa época, que são grandes lideranças indígenas no país, hoje eles estão no movimento indígena. E eles estão, por acaso, agora na Rádio Iandê também trabalhando com a gente, né? A filha do Álvaro Tucano, a Dayara Tucano, hoje está com uma juventude de liderança lá em Brasília, que é a nossa correspondente em Brasília. E a gente quer trazer ela para esse programa de rádio também, porque é a transição do pai dela, que é o Álvaro Tucano, que hoje é diretor do Memorial dos Povos Indígenas em Brasília. E o ano que vem ele vai voltar para a aldeia dele, voltar para a função dele de pajé, que o pai dele vai descansar, e os filhos dele passam a assumir o legado político em Brasília. Que beleza. Então, assim, sempre o melhor, né? Outro fator, a Iandê agora é Iandê Internacional também. Nós temos agora o site que produz textos em inglês e em espanhol. E isso abriu um outro caminho na América Latina, que as redes de comunicação indígena da América Latina estão consumindo o nosso produto e mandando produto para a gente, deles, e a gente traduz para o português, ou deixa também, em algum caso, espanhol.
Nós temos mais de 50 países que acompanham a Rádio Yandê diretamente. Nossa, que beleza! Até Rússia e Croácia, né? Olha só! Isso nos obriga agora a arrumar um tradutor de russo. Sim. Porque eles acabam pegando português, passando para inglês, de inglês para russo e acaba se perdendo um pouco na tradução, nessas trocas por esses tradutores online. Mas são esses avanços que a gente teve. A gente tem agora matérias assim, muito interessantes, tipo falando sobre 14 cantores indígenas, né? A gente deixa agora matérias, deixando livros para download. Legal, a gente tem feito muito trabalho nessa área diretamente com a pessoa. A gente diz o seguinte: a gente não mostra a cultura, a gente faz a cultura e alimenta as pessoas com isso. Legal. Essa é a Rádio Yandê, a rádio de todos nós. Beleza. E você falou da outra vez que está em Ibiza. Então, tem um ouvinte especial em Ibiza. Lá em Ibiza tem um ouvinte, que é o André. Ele bota a Rádio Yandê num barzinho na beira do mar e bota para os ouvintes ouvirem a Rádio Yandê. O pessoal adora. Imagina. Não entendi muito bem, mas adora. Sim, mas o som vai. Assim, é muito legal porque assim, tá em Ibiza, cara. A gente ficou meio atordoado na hora que o cidadão... Não, você tá onde? Tô em Ibiza. Que beleza. Ana Paca, e me diga uma coisa. E essas tangências com o pessoal dos movimentos de matriz africana, essa luta, essas disputas, esses enfrentamentos? Em que pé que está essa relação do movimento indígena com o movimento do pessoal de matriz africana? Se a gente pensar no Brasil como um todo, existe pontos que está positivo, existe pontos que está negativo. Quando eu falo negativo, não é que existe o confronto, não existe o contato. Que aí, esse negativo é simplesmente por não haver contato. Nos locais como está positivo, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, são onde esse contato é muito mais próximo, há quase um secretismo por essa presença, ela facilitou. No caso aqui, Rio de Janeiro, a gente tem um diálogo muito bom com os grupos de candomblé, umbanda, não importa quais sejam essas populações de terreiro, a gente está sempre lá nesses ambientes como cultural, não como religioso. A gente não tem nenhuma pretensão de ter embates religiosos, mas de apresentação da cultura indígena para essas populações, porque tende a ter o mesmo ambiente de espiritualidade, de conhecimento originário, conhecimento da terra, satisfaz essas populações porque tiram dúvidas, às vezes dúvidas até religiosas, mas de alguma forma a gente foca muito na questão da fala de quem nós somos, que nós existimos, fazemos parte, podemos trabalhar junto, nas posições políticas, de apoiar uma a outra de alguma forma, como eu já me posicionei várias vezes a favor de vários amigos de terreiro e sempre vou fazer isso quando a questão é a causa comum. Então, assim, de alguma forma, existem muitos avanços, sim. E o Rio de Janeiro, São Paulo, como eu disse, Bahia, são os mais bem articulados nessa posição de trabalhar junto, com sinergia. É uma palavra qual é: o que é bom para mim é bom para você, eu te ajudo, você me ajuda. Se não for o mesmo problema que o meu, mesmo assim esteja comigo, segure minha mão, ou vice-versa. É assim que funcionam as alianças, as amizades, e as coisas avançam a partir dessa relação. Do que é bom para você também é bom para mim. Claro, é bom para todo mundo. Né? E essa questão do indígena urbano? Nossa, indígena em contexto urbano, ele está desde 1920, pelo menos em São Paulo. A gente pode dizer que está muito mais no país, a partir do momento que o indígena, quando ele é catequizado, ele passa a estar na cidade, que ele passa a ser um ser sem alma, né? Que ele passa a ser gente quando ele é batizado pelos jesuítas, isso lá no século XIX, no metade do século XIX, ele já passa a ser gente pelos jesuítas, diz que tem alma. E ele já está com essa presença. Quando a gente passa esse processo de metrópole, de indústria, que a gente chega nos anos 20, por aí, São Paulo, vamos botar um exemplo, os pancararus estão em São Paulo desde 1920, ativamente, sem sair de lá sem arredar o pé. Nós estamos em 2015, então eles estão consolidados como sociedade de São Paulo, ao mesmo tempo se mantém suas tradições pancararu, porque existe um trânsito natural. Metrópoles como
Porto Alegre, existe uma presença indígena constante, Caingangue, Guarani, lá. Existe quase que aldeias urbanas lá, com políticas públicas para essas populações na esfera municipal e estadual. No Rio de Janeiro é algo muito novo, apesar da gente ter populações indígenas aqui há mais de 40 anos. Então, assim, pensando como Rio de Janeiro, existe desde esses 40 anos construções e muitas ausências pela discriminação Sim. por ser indígena, discriminação por ser indígena nordestino, indígena do norte do país, que chama nortista. É porque essa migração acabou sendo amplificada, não era mais as populações originais do estado. Isso se abriu para outras etnias, como é isso? Sim, hoje acabou não ficando a maior parte na capital. Não conseguiu sobreviver na capital. Acabaram indo para a Baixada Fluminense de alguma forma. A Baixada está lotada de indígenas do Amazonas, tipo Ticuna, Chavante do Mato Grosso, Cariri Chocó, tem Tabajara. Tem ideia dessa população, do número dessa população, não? Quantitativo? Não existe uma estatística, nada? Seguindo o censo de 2010, que eu considero falho, porque eu não apareço nele. Sim, nem eu. Eu não apareci nesses dados. Eles dizem que tem hoje no país mais de 300 mil indígenas em contexto urbano. É um número representativo. Considero que tenha mais, muito mais em contexto urbano. Vindo para o Rio de Janeiro, e aí que a gente tem que ter uma outra atenção para essas populações indígenas da capital. Sim. O que é que falta para elas? Políticas públicas, presença dessas populações em ambientes comuns, porque uma parte dessas populações acabaram ficando introduzidas no ambiente de favela, e a favela o consumiu como cultura, a qual hoje ele não aplica mais suas culturas, ele esconde sua identidade. Sim. E construir política na área de saúde, cultura, desenvolvimento, economia. Então, assim, falta essa discussão. Abrir a pauta no ambiente comum, dentro das secretarias de governo do estado e de município e dos municípios, né, do estado, para se falar da questão indígena em contexto urbano como uma política específica. Isso vai dar muito resultado positivo para os governos, que é a troca justa da cultura. Sim. Que existem marcos legais internacionais a qual diz que o próprio governo ele tem obrigação de mostrar a cultura da diversidade para a população do seu estado, da sua cidade, do seu país. Existe um pacto internacional para isso e os governos não fazem simplesmente porque negam informação ou pesquisar em cima disso. Então, eu creio que uma das políticas é a gente procurar focar na questão do contexto urbano, trazer essa galera que está dentro de ambiente de favela, ou não só na favela, que nem todo mundo ficou favelizado, outros sim cresceram politicamente, socialmente. Botar assim, nós temos uma tenente que é indígena, que trabalha no HCE, no Hospital do Exército, né? Militar? É militar. Olha. Ela é médica mesmo lá, trabalha junto com o pessoal, mas está lá, mora na Ilha do Governador, é classe média alta, né? Está muito bem. Mas mesmo assim, outros não tiveram a mesma possibilidade. Como ela, existe outros na cidade, mas mesmo assim não existe uma política específica para ela. Que tipo de estratégia poderia se usar para começar a dar visibilidade a essa turma? Estou aqui. Oi. Primeiro, criar equipamentos públicos para a presença indígena. Um dos exemplos é o Centro de Referência das Culturas Indígenas, na antiga aldeia Maracanã. Podemos criar outros ambientes, tipo faculdade municipal de cultura indígena, pode ser um intercultural, que não tem problema, criar museus, criar centros de produção, centro de economia solidária, centro gastronômico indígena, criar N equipamentos similares que já existem na cidade, mas pontuando a questão indígena. E lembrando, aqui no Rio de Janeiro, no princípio do século passado, no século XIX, existia 32 aldeias ao redor da Baía da Guanabara. Olha. Quando a gente fala 32 tabas, é específico, porque a maior parte era tupi,
podemos falar que aqui era um território, uma nação indígena, ao redor da Baía da Guanabara, desde Xerém, acompanhando toda, quando fala Baixada, até chegar na parte lá do Flamengo, Rocinha, existiam aldeias na Rocinha, então são ambientes possíveis. Então Rio de Janeiro é uma terra indígena sim ainda, e a gente tem que focar muito essa história. Tem que resgatar essa história. Sim. Ou tem que contar essa história. Tem que contar e apresentar. E nós estamos aqui para isso. Tirar da invisibilidade. Bom, nosso tempo lamentavelmente já se esgotou, mas eu quero deixar aqui em nome do meu e do grupo, o agradecimento à sua participação. Você contribuiu sobremaneira para o entendimento de um monte de sérias coisas e já deixar combinado que a gente quer revê-lo. Então, muito obrigado e mande aí um recado para os nossos amigos. Então, muito obrigado a todos. Espero ver vocês em algum outro momento, numa outra palestra. Com certeza estaremos em outros projetos juntos aqui com nossos amigos. E não esqueçam de acessar a Rádio Andê em www.radioandê.com. Nos siga no Twitter com o mesmo nome. E brevemente a gente vai estar de volta, tá ok? Muito obrigado a todos e até a próxima. E que Tupã nos oriente e só Tupã na causa. Axé, axé. Axé Tupã. Abraço, querido.